aí que tá gravando? Tá. Então vamos lá. Então, só tem nós três, né? Então já é alguma coisa. Vamos lá. Como eu falei, eu vou revisar essa partezinha aqui. Vocês precisam saber essa partezinha aqui para poder entender lá o que acontece na ligação química. Se vocês já leram, já tem uma ideia do que é, do que vai falar, né? Que é o do capítulo anterior que a gente já falou. Mas vamos lá. Vocês têm que saber o que é um íon, quando é que surge um íon, como é que ele é formado, quais são os tipos e diferenciar cada um dos dois, que são dois tipos. Diferenciar cada um deles, tá? Bom, Ô, professor, eu li ligações químicas no trabalho quando eu fiz. isso é verdade. Já foi para isso, para vocês ter o primeiro contato com ele, para quando eu estiver falando, vocês não ficar voando sem saber do que eu estou falando. Vocês já tiveram o primeiro contato, já fizeram isso, já trabalharam com ele, entendeu? Por isso eu não vou exigir que o trabalho seja tão bem feito, porque eu ainda não dei aula sobre ele. A ideia era vocês ter o primeiro contato com ele, ver o que é, pelo menos ler o que é, pelo menos quem fez o trabalho direitinho, né? Quem não copiou da internet, viu lá, leu, e deu para ter o primeiro contato ali, para não ficar tão assustado quando eu começar, tá? Apesar que hoje mesmo a gente vai ver só mais a introdução, e quando for sexta-feira tem uma aula, eu acho que ali eu já começo ligações iônicas. Mas vamos lá. Os íons, eles são formados quando há uma perda ou um ganho de elétrons, tá? Quando um átomo ganha ou quando um átomo perde um elétron. Tá? Dessa forma gera um íon. Em geral, o átomo está lá em seu estado neutro, né? Estabilizado, o número de prótons igual ao número de elétrons. Mas aí, se ele perde um elétron ou se ele ganha um elétron, isso modifica a sua estrutura. Se ele está neutro, quando ele perde um elétron, ele tem mais prótons que elétrons. Logo, ele está positivo, né? Se o próton é carga positiva e o elétron carga negativa, se ele tem mais carga positiva, ele está carregado positivamente. Quando isso acontece, chamamos esse átomo que perdeu um elétron de íon. Ele se transformou em íon. Mas qual íon? Se ele está carregado positivamente, ele é o cátion. Acho que por aqui mostra mais alguma coisa, tá? Ele é o cátion. Aqui mostra. Aí tem mais prótons aqui, tem mais prótons que elétrons. Então ele está carregado positivamente, chamamos ele de cátion, tá? Perdeu o elétron, se transformou em um cátion. O contrário acontece, ele ganhar elétrons. Quando ele ganha elétrons, um átomo ganha elétrons, ele tem mais elétrons que prótons. Como a carga do elétron é negativa, ele está negativo, que tem mais elétrons que prótons. Então ele está carregado negativamente. Esse nós chamamos de ânion, tá? Então nós representamos assim. Opa, tem mais algum aluno querendo entrar? Ou não? Acho que foi mensagem no WhatsApp. Confundi. É, sim. Deixa eu reabrir aqui a apresentação. Aqui. Quando um átomo ele se transforma em um cátion, quando ele perde um elétron, que se transforma em um cátion, ele é um íon positivo, né? Nós temos aqui íon positivo, íon mais. É um cátion. Ô, Lucas, repete aí. Repetir? Tá. Tudo ou só essa parte? Aí, O tipo depois da perda. depois de. Ah, tá aqui.
Depois de... Acho que é voltar lá para o início. Quando um átomo ele perde um elétron, você imagina lá o átomo, a estrutura do átomo. Você tem o núcleo e tem lá as eletrosferas, né? O modelo atômico de Dalton, lembre lá. De Dalton não, de Bohr. Então, se ele perde um daqueles elétrons que está lá na eletrosfera, se sai dele vai para outro átomo, né? E quando perde, geralmente vai para outro. Tá? Não se perde no vácuo, não. Então, se ele perde um átomo que foi para outro átomo lá, quando ele perde, ele fica carregado positivamente. Por quê? Ele está lá, vamos supor, imagina aí que um átomo tem 5 prótons e 5 elétrons, tá? Então, ele está neutro, né? Porque o número de carga positiva, que é o próton, está igual ao número de carga negativa, que é o elétron. Então, ele está neutro, 5 e 5. Só que aí ele perdeu um elétron. Então, ele continua com 5 prótons, mas agora só tem 4 elétrons. Então, ele tem mais carga positiva, que é o próton, do que carga negativa, que é o elétron. Se ele tem mais carga positiva, dizemos que ele está carregado positivamente aqui. E quando isso acontece, chamamos de cátion. Esse átomo é um íon de cátion, tá? Você só precisa lembrar disso. Perdeu o elétron, é um cátion, tá? Vai praticando isso aí que você memoriza. Perdeu o elétron, é um cátion, porque está carregado positivamente. Quando o contrário acontece, se ele perdeu o elétron, alguém ganhou, né? Esse elétron foi para alguém, para algum átomo. Então, esse átomo estava lá estabilizado. Imagine que tinha 4 prótons e 4 elétrons. Então, ele estava neutro. Mas aí ele ganhou um elétron. Quando ele ganhou esse elétron, ele passa a ter mais elétrons que prótons. Logo, ele está carregado negativamente. Se ele está carregado negativamente, nós chamamos de ânion. É um átomo de íon ânion, tá? Então, ganhou elétron, é um ânion. Perdeu o elétron, é um cátion, tá? Então, esse se transformou em um ânion. Aí nós temos aqui como nós representamos, como pode ser representado. Um cátion, no caso ele está carregado positivamente, é um íon positivo, um íon com sinal de mais. E um ânion, como é um átomo carregado negativamente, é um íon negativo, tá? Entendeu essa parte aí? Eu vou acreditar que sim. Então temos essa outra forma aqui de representar, para memorizar melhor. Nós temos o átomo. O que pode acontecer com ele? Duas coisas podem: ganhar elétron ou perder elétron, tá? Vamos pelo caminho de ganhar elétron. Se ele ganha elétron, ele se transforma em um ânion, que está carregado negativamente, é um ânion, e nós representamos assim, ó. X aqui é o átomo, aí temos a massa, o número atômico, mas enfim. Se ele é um ânion, é o átomo X, aí você representa aqui como fosse um expoente, menos, e o número de elétrons que ele ganhou. Se ele ganhou 3 elétrons, fica menos 3. Se ganhou 2, menos 2. Tá? Agora, se esse átomo perder elétrons, ele perdeu elétrons, logo ele fica carregado positivamente. Isso significa que ele é um cátion. No caso, ele fica invertido. Oi? No caso, ele fica invertido. Quando ele ganha, ele fica menos N. Quando ele perde, ele fica mais N. Isso mesmo. É porque lembre-se que ele está ganhando elétrons, tá? E o Sim. elétron é o quê? É negativo, né? O elétron é Uhum. negativo. Então, É, quanto mais ele tem, mais negativo ele é. Quanto menos ele tem, mais positivo ele é. Tá? sim. Então, se tem um átomo, ele perde elétrons. Se ele perde, fica carregado positivamente, ele é um cátion, e é assim que representamos o cátion. É um X, tá? Que é o átomo, um átomo qualquer lá. Só o importante é que o expoente vai ser o sinal de mais e o número de elétrons que ele perdeu.
tá? Vamos praticando isso aí que é para acompanhar. Tá? Só para vocês lembrarem aqui, né, a tabela periódica ela é organizada em períodos e grupos. Os períodos são essas linhas horizontais e os grupos são as colunas, essas linhas verticais aqui. Então, o primeiro período só tem dois elementos, que é o hidrogênio, esse verdinho aqui, ó. Lá no outro lado, o hélio, tá? O segundo período tem esses dois aqui e esses outros aqui. Ó, tem algum aluno que querendo entrar. Agora é. Ou é mensagem? Ixi, que viagem. Bom, vamos voltar lá então. Fiquei perdidão agora. Tá, vamos lá. O terceiro período tem esses dois e todo esse resto aqui no final. Vocês estão acompanhando aí com o mouse. E todos os outros são completos. Todos os outros períodos são completos. Você pode prestar atenção que nós temos 7 períodos, tá? São 7 períodos. E temos 18 grupos. O que é importante nesses 7 períodos? Cada número desse período aqui significa o número de eletrosfera que o átomo tem, tá? Deixa eu explicar melhor. Nós vimos lá, é para ter mostrado, mas eu não cheguei a mostrar, o modelo atômico de Bohr. Eu mostrei nas aulas, né, no capítulo anterior, mas é para estar revisando agora aqui. O modelo atômico de Bohr, nós temos que o átomo ele tem até 7 camadas de energias, que são representadas pelas letras M, N, O, P, Q. As letras aí. Se vocês lembram disso aí. Lembram? Começa com L, M, N, O, P, Q. Enfim, são os níveis de camadas energéticas. E no máximo são 7. Tá? E os grupos aqui, ele vai representar quantos elétrons tem na última camada. Tá? São 7 camadas, então no máximo 7, tá? Se você pegar um átomo aqui que esteja no período 4, ele tem 4 camadas. Se você pegar uma do período 2, ele tem 2 camadas. Tá? Professor, não consegui entender muito bem, não. Deixa eu ver aqui então. Deixa eu mostrar no Google aqui. Deixa eu abrir aqui no Google, vou mostrar a vocês o modelo atômico dele. Eu expliquei isso aí, só que vocês não lembram mais, né? Vou pegar algo mais completo. Pronto, acho que isso aqui dá para vocês verem. Deixa eu só botar na apresentação. Vocês não estão vendo lá não, né? Vou parar essa apresentação aí e vou abrir outra, tá? Pronto, vocês estão vendo aqui os átomos? Aí, tem alguém aí? Tô vendo, tô vendo. Pronto. Veja esse átomo aqui da direita. Temos aqui o átomo, que é o núcleo do átomo, né? E essas linhas aqui são as eletrosferas, tá? São os níveis níveis energéticos, são os níveis energéticos do átomo. Nesse caso aqui, ó, tem K, L, M, N, tá? Então, esse é um átomo que está lá no quarto período. Por quê? Ele tem 4 camadas de energia. Vocês conseguem ver aqui as 4 linhas? São 4 linhas. Isso significa que tem 4 camadas de energia, tá? E o grupo vai dizer quantos elétrons ele tem na sua última camada, tá? Então, se eu olhar nesse átomo aqui, a última camada é o N, é a camada N, que é a quarta.
e ele só tem um. Ele tem apenas um elétron. Logo, esse átomo é o átomo que está no primeiro grupo, porque só tem um elétron na sua última camada, e ele está no quarto período. Dessa forma, você consegue achar esse elemento. Você acha qual é ele, tá? Só falando logo agora, essa última camada, para a gente não ficar falando a última camada de energia, ela tem um nome específico, tá? Que é a camada de valência. A camada de valência é a última camada energética de um átomo, tá? Que nesse átomo aqui, a sua camada de valência é a N, é a quarta camada, tá? Entenderam isso aí? Posso voltar lá para o slide? Posso voltar para o slide, pessoal? Pode. Pronto, Eu vamos lá, consigo voltar. entender. Beleza, vamos lá, voltar para o slide. Interromper. Pronto, olha aí a apresentação novamente. Então, lembra lá aquele átomo que eu mostrei? Ele tinha 4 camadas energéticas, logo ele está nesse quarto período aqui. Ó. Consegue ver aqui o 4? Ele está nesse quarto período aqui. É um elemento desse período aqui. Para você saber qual ele é, você vai olhar quantos elétrons ele tem na camada de valência, que é o último nível de energia, né? A última camada lá, nível de energia. Então, qual é esse átomo? Se ele tem apenas um elétron, lá você viu que ele só tinha um elétron na camada de valência. Qual é esse átomo? Se tem apenas um elétron, quem é que diz o número de elétrons na camada de valência? É o grupo, né? É o grupo 1. Esse aqui, ó. Essa coluna aqui. Só que se eu sei que ele está nesse período e nessa coluna, só pode ser esse elemento aqui, né? O potássio, o K. Entenderam aí? A gente lembrar que ele tem 4 níveis. Se ele tem 4 níveis, ele está no quarto período, tá? Ele está aqui. E que ele tem um elétron na camada de valência. E esse, se tem um elétron, você vai olhar aqui, ó, ele está nesse nível aqui. Ele está nesse período aqui, nesse grupo aqui, perdão. Está nesse grupo. Então, quem está nesse grupo e está no quarto período é o potássio, tá? Então, entenderam isso aí? Posso passar? Ele não? Estou acompanhando? Estão Lu, vivo aí? Oi, deu pra entender. É que não dá pra ficar abrindo o microfone toda hora, que tá quebrado, tá chiando. Aí eu beleza, respondo no chat e eu fico calada. beleza. Então, vamos lá. Vou pegar outro exemplo. Vamos dizer que o átomo ele tem seis camadas energéticas, tá? Se ele tem 6 camadas energéticas, significa que ele está no período 6. Qual é o período 6? Todo esse aqui, ó. E preste atenção, nesse vácuo aqui, ó, no 6,3, período 6, grupo 3, tá vazio, né? Na verdade, esse espaço aqui, ele é preenchido por todo esse aqui de baixo aqui, ó. Por toda essa coluna aqui, tá? Os lantanídeos. E nessa outra aqui de baixo, no 7,3, ele é preenchido por todo esse outro aqui, o actinídeo. Deixa eu ocultar isso aqui, tá? O actinídeo, tá? É como se tivesse todo comprimido aqui. Então, se eu perguntar qual elemento está no período 6, grupo 3, são todos esses aqui. Não só tem um, tem vários elementos ali no mesmo lugarzinho, tá? São os actinídeos, você pode responder assim. Bom, mas enfim. Se você pegar o período 6, eu quero saber. Opa,
Então eu quero saber qual é o elemento que tem 6 níveis de camadas energéticas e tem 2 elétrons na sua camada de valência. Aí você pensa, tem 6 níveis. Se tem 6 níveis, é um elemento do período 6, aqui do sexto período. É um desses elementos aqui, tá? Mas ele tem 2 elétrons na camada de valência. Olha, nesse período que tem 2 elétrons, os elétrons são esses aqui, descendo aqui, o que indica o número de elétrons, né, são os grupos. Eu vou ver aqui, ó, tem 2. Então, eu vou aqui no número 2 e vou descendo até chegar no sexto período. Olha aí qual é. Achamos, né? Bário. Acho que é o bário, nem tenho certeza disso aí. Esse aí eu não... Ba... É o bário mesmo. Posso até conferir aqui, mas tenho quase certeza que é o bário. É ele mesmo, o bário. Então, essa parte aí deu para entender. Se não entendeu, vai estudando e entende depois. A aula tá acabando já. Tá? Então, outra coisa que vocês precisam saber é elementos representativos. Isso é bem simples, tá? Mas ó, a tabela periódica ela tem outra divisão, além dos grupos, né? Ela é dividida assim, que vocês podem ver nessa imagem aqui. Essa parte mais alta aqui, dos dois lados, esses dois lados aqui mais altos, são os elementos representativos, tá? Então, como é que nós chamamos eles? Esse é o grupo 1A, esse aqui é o 2A, aí pula lá para o outro lado, já que aqui é tudo baixo, né? Pegar os outros que são altos lá do outro lado. Temos aqui 3A, 4A, até 8A. O que isso significa? 1A, 2A, significa exatamente o número de elétrons na camada de valência, tá? Porque essa outra representação aqui tem toda a contagem dos grupos conta com esses números aqui de baixo, que não são os representativos, né? Querer sem querer. São ali os números ali de transição, são os elementos de transição. Mas nós vamos trabalhar principalmente com os elementos representativos, que são todo esse grupo aqui 1A, todo o grupo 2A, e lá do outro lado, ó, o grupo 3, 4, 5, 6, 7 e 8A. Ou seja, um átomo que está no grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. O que está no grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência. Lá do outro lado, nós temos o 3A, que são 3 elétrons na camada de valência. E assim até o final, né? Até os gases nobres, que é essa última coluna aqui, que é o 8A, que tem 8 elétrons na camada de valência. Outra coisa que vocês precisam saber, um átomo, ele tem, no máximo, 8 elétrons na sua camada de valência. Tá? Não pode ter mais de 8. É no máximo 8. No mínimo 1, no máximo 8. Tá? Vou explicar mais isso aí quando a gente estiver falando de ligações iônicas. Isso aqui é só para vocês entenderem como é que funciona. Tá? Entenderam isso aí? Os elementos representativos. Essa imagem aqui fica melhor. Os elementos representativos são os amarelos. Tá? São esses amarelos aí que são os mais altos, né? Digamos assim, que na tabela periódica ele fica mais alto. Esses são os elementos representativos. Então, os representativos é como se você contasse só eles. Esquece o rosa e esquece o verde. Conta só os amarelos, só a coluna amarela, tá? Então é 1, 2, aqui já é a terceira, né? Não é 13, é 3. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É basicamente isso. Então, como os elementos na tabela vêm todos juntos, inclusive os rosas e os verdes, então nós classificamos como 1A, 2A, 3A, 4A, e esse rosa aí chamamos de B. Ele é aqui, ó, 3B, 4B, 5B, entendeu? Ele não é com A,
Ele não começa com A, ele começa com B. Eu passei esse querido de novo. Entenderam isso aí? Entenderam? Sim, sim. Tá. Depois a gente fala mais desses elementos de transição, tá? A ordem deles aqui que é um pouco invertida. Não entendi, Mas vamos... professor. Desculpa aí. Entendeu? Entendi. Beleza, então. Portanto é esse. Portanto é esse. Vamos trabalhar, pelo menos agora no início, com os elementos de transição que são esses amarelos. E eles são classificados como 1A, 2A, 3A, 4A e assim vai. E esse número é o número de elétrons na camada de valência. Pronto. Tem outra separação que vocês precisam entender bem aqui, que é a que eu já falei nas aulas anteriores também, que a tabela periódica ela é dividida, ela tem uma subdivisão em suas características de seus elementos. Temos um elemento bem distinto dos outros, que é o hidrogênio. O hidrogênio fica aqui sozinho, a cor dele é diferente, tá? A cor dele é cinza, prata aqui, sei lá, só para diferenciar ele. Temos os elementos classificados como metais. Os metais são todos esses azuis, tá? Esses aqui de baixo também são os metais. E temos os não metais, que são esses amarelos, tá? E os gases nobres, que essa coluna verde aqui. Existe essa separação, tá? E cada um vai ter a sua funcionalidade específica quando a gente estiver falando de ligações iônicas, porque tem os elementos que tendem a ganhar elétrons e tem os elementos que tendem a perder elétrons. Não sei se vai dar tempo de falar disso aqui hoje, né? A aula está acabando. Até 8h10, se não estou enganado. É isso? Até 8h10. Acho que não vai dar tempo de falar, não. Bom, essa parte é de revisão, que a gente viu. Tá? Entenderam aí direitinho? Opa. Alguma dúvida dessa parte? Vocês precisam dominar isso aí para a gente poder continuar. Tem alguma dúvida? Não? Nada? Se tiver, fale aí. Se não tiver, fale também. Deu pra entender Não, aí, eu não professor. tenho dúvida, não. Nenhuma dúvida, né? Não. Deu pra entender, assim. Eu mesmo? Ficar com nenhuma dúvidazinha. Bom, pelo menos vou explicar um pouquinho aqui para você essa parte aqui, para chegar lá estar preparado já. Esses últimos 5 minutinhos, 4 minutinhos aqui. Os metais, esses azuis aí, tá? Eles têm uma capacidade maior de formar cátion. Se ele forma cátion, o que é que acontece com eles? Ele perde elétrons, né? Ele tem uma facilidade de perder elétrons, tá? Então, todos esses elementos aí, nessa parte azul, todos esses elementos azuis, são os metais, eles têm capacidade, eles são mais fáceis para ele perder elétrons, tá? Ceder, não perder, né? Que ele não perde, ele cede, ou seja, dá para outro, tá? E para quem que ele dá? Para os não metais, porque os não metais são exatamente o oposto dos metais. Se os metais têm capacidade, têm facilidade em ceder elétrons, em formar cátion, né? Os não metais é o contrário. Ele tem facilidade em receber elétrons, em formar ânion, tá? Então, em geral, quando a gente vai falando em ligação iônica, vai trabalhar disso. Um átomo metal, ele vai ceder um elétron, um ou mais elétrons, para um átomo não metal. E quando acontece isso, eles ficam juntos, tá? Eles formam uma ligação, tá? Ele não só cede e vai para lá, não. Eles cedem em troca de que os dois fiquem juntos. Porque não vai dar tempo de explicar hoje. Mas os átomos, eles não são estáveis, tá? Eles estão lá instabilizados sem conseguir a sua
permanência na natureza. Então, para que isso aconteça, para que ele fique estável, ele precisa se ligar a outro. Por exemplo, para que um átomo seja estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Por exemplo, tem alguém querendo entrar na aula agora? Agora é um pouco tarde. Eu não vou nem aceitar. Tá. Os gases nobres, como ele é da família 8A, ele já tem 8 elétrons na sua camada de valência. Então, eles já são estáveis. É muito difícil um gás nobre se ligar a outro elemento, porque ele já está estável, ele não precisa mais. Então, se você pegar o exemplo do sódio, o Na, está aqui no começo, ó, ele é um metal, tá? E ele tem um elétron na camada de valência. Só tem um. Ele precisa de 8. Só que na sua camada anterior, ele tem 8. Então, o que é que facilita para ele? Ele vai pegar esse seu elétron. Isso é uma explicação bem vaga, tá? Eu vou explicar isso mais especificamente nas próximas aulas. Ele vai pegar esse elétron que ele tem, que é só um lá na camada de valência, e vai doar, e vai ceder para um elétron, para um átomo que só tenha 7. Ou seja, que precisa de 1 para ficar com 8. Então, o mais comum a gente vê o Na, que é o sódio, junto com o cloro aqui do outro lado, um não metal, junto com o cloro. Porque o cloro tem o quê? Aqui, ó, 7A. Ou seja, tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa de 1 para ficar estável. E o sódio tem 1 passando. Tá? Tem 1 na sua camada de valência lá. Então, os dois se juntam. O Na ele vai ceder para o cloro e vão ficar juntos, formando o NaCl, que é o cloreto de sódio. E aí você vê cloreto de sódio, acho que todos os dias na sua casa é o sal de cozinha, tá? Bom, deu a hora já. Então, isso aqui foi só para uma prévia do que a gente vai começar a ver, tá? Não vai ser tão vago assim, não. Eu vou tentar montar um slide bem explicativo, passo a passo. Se não ficar legal, eu vou ter que apelar para dar aula no quadro mesmo, tá? Se mesmo assim continuar sem entender, eu apelo para o quadro. Mas vou tentar montar um slide bem legal aqui para a aula ser mais rápida e dinâmica. Ok? Então, sexta-feira tem aula, tá? Sexta-feira tem uma aula com vocês, não sei qual é exatamente, mas tem uma aula com vocês. Que seria empreendedorismo, vou ficar dando aula de ciências para adiantar o assunto para vocês fixar bem. Então, vamos começar com a diversidade da matéria, tá? Que é ligações químicas. A princípio, né? Depois muda. Mas vamos lá, tá? Próxima aula a gente vê isso aí. Por hoje Ô, é só. Lucas, Oi? e o meu trabalho ficou complexo? Sei não. Olhei não. Não vou mentir, eu não olhei não. Só corrijo no Poxa, final de Lucas. semana. Eu só corrijo no fim de semana, moça. Durante a semana eu tenho que preparar a aula para vocês, para todas as turmas. Então eu só corrijo no final de semana mesmo. Tá? Tá certo. Beleza, então. Por hoje é só. Até a próxima. Vou salvar isso aqui. Até a próxima aula, Tchau. sexta-feira. Tchau, tchau. Falou, senhor. Falou.